Boa noite, pessoal, tudo bem? E a ideia hoje é fazer um workshop bem diferente da palestra, de eu vir aqui com 15, 20 slides e ficar vomitando teoria em vocês e sair daqui todo mundo, talvez até pior do que quando chegou, mais confuso, né? Com mais informação e ter uma certa obesidade mental aí. A ideia é facilitar para vocês, com toda a experiência, com toda a expertise que eu tenho, de gerir esse mundo financeiro para que vocês consigam aplicar ainda hoje, amanhã, diversas técnicas que vão, de fato, mudar o negócio de vocês, tá? Então, eu queria fazer alguns combinados com vocês. O primeiro combinado é que vai ter pouco slide, são quase 10 slides, não vai ser muito, não vai ter que ficar lendo slide, eu detesto isso, a minha apresentação é bem mais dinâmica e vai ter muito conteúdo. E a ideia é que a gente tenha essa troca mútua, é gerar de fato uma simbiose, para que vocês consigam absorver mais do que eu tenho para passar. Mais do que só ficar lendo. Combinado? Todo mundo de acordo? Vocês também preferem dessa forma? Maravilha. O segundo combinado é essa didática prática. O que eu vou passar para vocês hoje, a forma como eu vou passar, é para que vocês consigam aplicar diretamente no negócio. Não vai ter fórmula específica de precificação, não vai ter nada muito elaborado, tá? São passos simples para que a gente consiga, de fato, construir uma base consolidada para que vocês consigam tomar melhores decisões, para que vocês consigam analisar os números de vocês. Beleza? E o terceiro combinado, essa teoria simplificada para aplicação imediata. Combinado? Então vamos seguir. Aqui o nosso índice, para a gente começar entendendo o que vai ser tratado hoje. A gente vai falar de planejamento financeiro, gestão de fluxo de caixa, a gente vai falar sobre endividamento, gestão de dívidas, a gente vai falar sobre redução de custo, redução de despesa, e a gente vai falar sobre análise e monitoramento contínuo. Quando eu passo essas informações para vocês, o que vocês conhecem desse mundo ou dessas palavras? Todo mundo fica tranquilo quando escuta isso ou dá um pouco de medo? Dá medo? E por quê? Às vezes você nem gastou, né? Mas você tem custo fixo a ser pago. Maravilha. E você precisa vender para poder pagar esses custos fixos, né? Às vezes não são nem variáveis os custos, né? São fixos mesmo. E você fica preocupado, fica inseguro, né? E isso que gera esse medo, né? Vai ter venda, não vai ter venda, eu tenho custo fixo ali para ser pago. Maravilha. Uma das formas da gente estar solucionando essa questão da previsibilidade é você ter atrelado ao seu faturamento também um faturamento fixo, que seja tal qual os seus custos fixos no mínimo. Então, enquanto finanças, a gente foge um pouco só de um analista. Vocês são empreendedores. Então, todas as áreas elas andam em paralelo, em conjunto. Não tem como eu falar só de finanças e falar aqui para vocês só do RP ou só da planilha, falar, gente, é só lançar, pagar e show de bola. Então você vai ter que pensar muito mais à frente. A questão da consultoria financeira como um todo é ter essa visão, é passar essa visão para o empresário, para ele conseguir olhar os custos fixos e começar a se planejar. É ali que a gente vai matar, no primeiro, planejamento financeiro. Você conseguir construir um orçamento do quanto você vai gastar, por que você vai gastar aquilo, se de fato ele condiz com a sua realidade, e aí sim você vai subsidiar isso, você vai sustentar isso através das suas vendas. Então, se você é um prestador de serviço que só vive de uma única fonte de renda ou um único serviço, o seu negócio aí vai estar fadado ao fracasso. Você precisa ser plurifaturamento. Você precisa ter mais de um produto. Ninguém nunca consegue vender uma única coisa. É muito difícil a gente fazer isso e ter sucesso. Todo mundo concorda com essa afirmação? Hoje a gente vê muito assim que o MEI, ele acaba tendo um pouco de receio de fazer a gestão, o fluxo de caixa. Porque é o medo que eu te falei do negócio não tá dando certo, mas você está investindo a sua vida ali. Então é melhor a gente não ver e a gente tentar seguir. E isso daí acaba sendo um erro, né, do microempreendedor, porque ele acaba não tendo o pé no chão. E eu falo isso hoje para você porque a maioria das pessoas que vão buscar hoje o Banco do Povo, eles não têm
uma planilha de gastos, é o que a gente pede. Então, assim, se eles não têm isso, é porque falta gestão? Não é que falta gestão. Tem o medo, o conhecimento de eu não estou faturando, mas eu estou trabalhando tanto, onde que eu não estou faturando? Então, acaba dando esse bloqueio. Eu acho que a maioria do MEI, ele não é que ele não tem o conhecimento, ele tem um bloqueio de ver a sua planilha do fluxo de caixa. Obrigado, Patrícia. De fato, todos os clientes que eu peguei, independente do tamanho, de MEI a ME, a 5 milhões de faturamento no mês, todos eles tinham medo de olhar para o financeiro. E é um medo inerente à pessoa. Por mais que ela tenha experiência, ela sempre vai ficar receosa. O MEI, o que acontece muito é que ele mistura pessoa física e jurídica. Isso não vai estar aqui no slide, mas eu já posso adiantar para vocês. A gente não faz gestão de pessoa física e jurídica na mesma planilha. A gente, como MEI, não pode falar que o faturamento é todo o seu salário. A gente começa dividindo isso e separando essas duas pessoas. Cada um é um indivíduo. E aí a gente vai para um assunto um pouco mais denso para conseguir fazer essa separação, que é muito difícil. A maior parte das pessoas, e vocês como empresários vão concordar comigo, começa a empreender porque precisa pagar conta em casa. E aí você começa, e vai. Em algum momento tem que ter essa ruptura. Porque senão o negócio nunca vai ser saudável. Você sempre vai estar tirando mais do que deveria, e aí quando a empresa precisar, ela não vai ter caixa. Porque está tudo ou na sua casa, ou no seu carro, ou nas escolas dos filhos, ou nas viagens. Então a gente começa a entrar em vários problemas que começa com não olhar a planilha. Começa com medo. E não olhar essa planilha, ou às vezes nem ter essa planilha, dificulta até na tomada de crédito. Quanto que eu tenho que pegar para pagar essa situação? A pessoa faz uma conta de cabeça, pega menos do que ela precisa, se endivida, às vezes não consegue pagar nem a parcela que ela achou que conseguiria. E aquilo vai se arrastando e vai virando uma bola de neve tão grande que aí de fato vai ficando cada vez mais complicado para o consultor, para o planejador financeiro e para o próprio empresário. Porque ele se vê sem fim. Ele não vê mais a luz no fim do túnel. Tem alguém que está nesse cenário hoje, que precisa ver a luz no final do túnel, que gostaria de compartilhar e que tem coragem de compartilhar isso? Vamos lá, meu amigo. Obrigado pela coragem de compartilhar com a gente. Primeiramente, boa noite, me chamo Thiago. Eu tenho uma barbearia aqui no centro da cidade e a gente abriu ela tem 1 ano. Bacana. Eu abri com um empréstimo que eu fiz, quitamos o empréstimo agora tem uns 5 meses mais ou menos que a gente quitou. Eu entrei num aluguel muito alto, o empréstimo, a parcela eu parcelei em 10 vezes só. E a gente finalizou o empréstimo e eu não consegui fazer uma reserva de caixa para mim poder ter uma segurança ali de que se acontecer qualquer coisa, eu tenho aquelas contas pagas por um tempo. E essa reserva, para quem tem um negócio, ela é fundamental. Com certeza. É aconselhável pegar um empréstimo para deixar nessa reserva de segurança e ir pagando esse empréstimo, porque eu sou um excelente pagador. Porém, como juntador, não dá. É complicado, entendeu? O banco ama, né? O banco adora, né? O excelente pagador é o perfil ideal. Exatamente, só que eu sei a necessidade que tem de ter um caixa, entendeu? Legal. A Patrícia que está aqui com a gente, ela sabe que tem a linha de capital de giro, para você, de fato, ter esse montante que você vai girando os meses ali. Sim. E vai ficar como a sua reserva, barra o que você usa para girar o mês. É interessante? Depende. Depende se você está sempre com caixa zerado ou se você tem pelo menos 100, 200, 1.000, 2.000 reais. Sim. Agora, se você não tem nada e fica sempre no negativo, aí a gente precisa analisar melhor esses números. Aí talvez faça sentido adquirir uma linha de crédito para isso. E sempre na tomada de decisão de crédito, a gente tem que colocar junto o que a gente vai fazer para, além de pagar esse crédito, não precisar mais dele. Então, talvez pegar um pouco a mais de dinheiro e investir em uma nova linha de produto, investir num curso profissionalizante que vai te permitir cobrar mais do seu cliente, investir mais em marketing, aí essa tomada de decisão estratégica é que vai fazer todo sentido. E aí cada negócio vai ter sua particularidade. Pode ser uma máquina a mais, pode ser um funcionário a mais,
Tem N possibilidades que a gente pode estudar, e aí é onde a gente vai entrando cada um no seu nicho. Mas, Thiago, para começo já deu para sanar um pouquinho a sua dor e conseguir te dar uma orientação? Deu sim, deu sim. Você já tem essa planilha de controle? Você já sabe mais ou menos quanto você fatura, quanto você gasta? Eu sei quanto que eu faturo, quanto que eu gasto, entendeu? Só que eu não sei se a minha margem está saudável, se não está, se eu tenho que melhorar meu preço, o que eu tenho que fazer, entendeu? A margem de serviço, em média, é de 20% a 30%. Do que você gasta, você vai ter que ter isso de lucro. Então, se o corte está aí os seus R$50, você vai ter que ter quase que seus 20 e poucos reais aí de lucro do corte. Fora o que você vai tirar de material, de luz, gilete, aí você sabe, né, os produtos muito melhor do que eu. É uma média que você pode ter para margem de lucro. Tá? Depois você joga lá na planilha e calcula certinho se está de fato sobrando isso. Pessoal, mais alguém? Eu já tive um comércio há 15 anos atrás, inclusive quando eu fiz parte aqui da associação. Bacana. Mas eu fali o meu negócio por falta de planejamento financeiro. Eu era muito imatura. Então, no meu caso, não era nem medo, era imaturidade de lidar com a situação. Você começa a ver o dinheiro entrando. Muito alto, né? E você não tem controle, né? Você acaba não tendo controle. Então, por mais que eu tivesse o auxílio do meu pai na época, faltou mesmo uma maturidade da minha parte com o dinheiro. Então, isso é bem complicado. Tem gente que eu não consegui na época. Então... Obrigado por compartilhar, Gabi. Pessoal, uma outra coisa que acontece bastante, que eu já vi aqui em Caçapava, são empresas fechando por conta de precificação. E não pela precificação muito baixa e não conseguir vender, ou vender e não ter dinheiro. Às vezes uma precificação alta, mas o cara precificou tão errado que quanto mais ele vendia, mais ele se endividava. É uma situação bem complexa, porque a pessoa acha que está vendendo, o faturamento está lá em cima, só que a margem de lucro dele está muito pequena. Então o faturamento também é um pouco do nosso ego, enquanto empreendedor. Às vezes uma empresa ela fatura 1 milhão e o cara tem 10 mil reais em caixa. E às vezes eu tenho uma empresa que fatura 100 mil, mas eu tenho 500 mil no caixa. Então, esse faturamento alto, descabido ou sem análise, sem planejamento, talvez não seja saudável. Eu gosto sempre de falar porque, atendendo bastante o meio, ele fala, Vitor, mas eu faturo pouco. Falei, se você souber gerenciar o pouco, isso daí você pode crescer, você pode ter escala, você pode mudar o seu negócio. Então, focar só no faturamento, só no número, a gente tem que tomar bastante cuidado. Vitor, vou usar um exemplo recente. Recentemente eu fui me aventurar também na venda, né, no comércio, trabalhando com vestuário. E foi justamente isso que a equipe acabou deixando passar. Eu tenho um sócio também, que no caso para essa empresa é meu irmão. Mas a gente vendeu muito bem. Uns 2 meses assim, vendendo muito bem mesmo. E aí quando a gente foi ver, cadê o dinheiro? Eu falei, caramba, mas a gente vendeu muito. E cadê o dinheiro? E aí eu sentei com a equipe, a gente começou a olhar, começou a analisar, eu pedi todo o controle. Quando a gente foi ver, por peça, a gente estava tendo uma margem de 1,20. Não era o suficiente, não tem como. A gente vendeu muito e a margem estava muito baixa, porque não teve essa análise. E aí não sanou os custos que a gente precisava nesses 2 meses. Acertamos, graças a Deus agora está indo, mas exatamente esse ponto que você falou aconteceu. Obrigado, Lucas, por compartilhar com a gente também. Pode falar. Eu sou coordenadora do Sebrae também, Sim. aqui de Caçapava. E é muito interessante, a associação sempre faz, né, essas palestras aqui com o Sebrae, porque uma coisa que o MEI tem muita dificuldade é colocar preço no seu serviço. Então, isso que você falou da barbearia, normalmente as pessoas falam, ele corta o cabelo por 20, eu tenho que cortar por 20. Entendeu? Ele não sabe, ele não consegue fazer assim. Ele cobra 20, mas ele não paga aluguel, ele corta dentro da casa dele. Então tem que aprender, fazer também, não só o fluxo de caixa, que é importantíssimo, mas fazer quanto é realmente o seu custo. E em cima do seu custo, não é, eu vou colocar, quem vende roupa, por exemplo, vendo roupa em casa, eu vou colocar uma margem de lucro de 100%. Não é isso. Não é assim que você vai ganhar o seu dinheiro. Você tem que entender quanto que você tem de custo fixo
para depois você colocar a sua margem de lucro. E isso é um grande problema no MEI. Então, assim, convido a todos vocês também a participar das palestras do Sebrae, porque lá tem esses cursos, também gratuitos, a associação também faz aqui junto com o Sebrae, para poder colocar preço na sua mercadoria, preço no seu trabalho. É importante também. De suma importância. A precificação, às vezes só pelo markup ou pela análise do mercado, induz a gente ao erro. Eu vou dobrar só o valor, paguei 100 na peça, vou cobrar 200. E às vezes tem muito mais coisas, tem imposto, tem frete, tem comissão do vendedor, tem uma série de coisas ali dentro do seu produto que você precisa analisar. Oi? Faz o valor vezes 3 e tá tudo certo. Aí é difícil às vezes conseguir alguém para pagar. É porque basicamente uma coisa que vocês todos falaram e que é uma coisa que eu também acompanho, eu sou empreendedora, já tenho a nossa empresa há 3 anos, só que nós passamos por esse período assim de autoanálise e autoconhecimento para que nós pudéssemos exatamente não cair nesse erro. Foi necessário muito estudo, foi necessário muito esforço, para que a gente pudesse entender qual é a diferença de fluxo de caixa, de faturamento, de lucro, qual é a importância de uma boa precificação, o que consiste a precificação, no que consiste exatamente os seus custos fixos e variáveis e assim por diante. Então, assim, às vezes, colocando uma coisa que a Patrícia falou muito bem, o MEI tem uma dificuldade muito grande de não somente por medo, mas também por medo do conhecimento, de buscar conhecimento para que realmente tenha esse respaldo para a sua própria empresa. Então, ele acaba abrindo mão de conseguir fazer com que o seu negócio deslanche, porque ele tem receio, ele tem um pezinho atrás para realmente fazer o esforço, dar o primeiro passo para que haja essa mudança tão importante. Exatamente, sair da zona de conforto. Eu sou dona da Dolê Confeitaria. É uma delícia. Gente, o que ela está falando basicamente é esse primeiro degrau que o MEI tem que dar, ou o empreendedor iniciante, às vezes ele está começando já com uma ME por uma questão de KNAI, por uma questão legal, jurídica ou fiscal. Tanto a CE quanto o Sebrae, ela quer ser essa escadinha aqui, para a pessoa não ter que dar esse passo maior que a perna dela. As consultorias há 10, há 15 anos atrás eram valores exorbitantes, e o MEI não teria condições de pagar no começo da jornada dele. O cara está começando o próprio negócio, nem funcionário ele tem, às vezes ele é eu-presa, né? Ele é tudo. Ele faz o operacional, ele tem que trocar o chapeuzinho e virar gerente, depois ele tem que trocar o chapeuzinho e virar diretor, e ele faz tudo. E aí a consultoria era R$25.000. O cara não, ele queria ter esse faturamento, como que ele ia pagar R$25.000 numa consultoria? Então, tanto o Sebrae quanto a CE, e a ideia da nossa diretoria hoje é fazer com que isso seja um hub de negócios, fazer com que cada vez mais essa sala esteja mais cheia, para que tenha mais pessoas online nos acompanhando, e vocês, todos, empresários, consigam alavancar, que a gente consiga, com os grupos, que a gente consiga com os nossos networkings, conseguir fomentar mais os nossos negócios. Quando eu fui começar com os meus serviços, eu fiz bastante pesquisa de mercado para poder chegar no meu valor. E entra exatamente nisso que vocês falaram. Os custos que cada pessoa tem não são os mesmos. Eu mesma não tenho o meu escritório. Tanto que tem cliente que me pergunta, me passa o endereço do seu escritório para eu ir conversar pessoalmente com você. E eu falo, não tenho meu escritório ainda. Futuramente vou ter, em nome de Jesus. Mas eu trabalho em casa, tudo remoto, online, né, com os meus serviços. Só que eu já estou sendo chamada, convidada para um serviço que está no meu catálogo, mas eu ainda não precifiquei. Eu estou fazendo de forma voluntária, mas é um desejo meu precificar, para eu começar a trabalhar com isso também. E não cheguei a fazer ainda essa análise de mercado, pesquisa, para colocar um preço bacana nesse meu serviço. Qual é o primeiro passo? O que eu preciso
fazer para eu conseguir estabelecer o preço para esse meu novo serviço? Para prestação de serviço, o primeiro passo é saber quanto custa a sua hora. Você pode não ter custo do imóvel, luz, internet, isso já está tudo dentro da sua casa. Mas pensa pelo menos quanto que custa a sua hora para você estar ali. E aí você pode colocar junto o seu deslocamento para aquele local. Aí você já vai conseguir ter pelo menos uns 90% de assertividade. Mas aí seria também necessário eu fazer pesquisa de concorrentes, de pessoas que prestam esse serviço também, e o valor que essas pessoas cobram para tentar chegar na minha precificação, ou isso já não seria viável, não seria necessário? É um balizador, viável mas não é a sua precificação. Porque o seu concorrente ou o seu parceiro de negócio pode ter mais ou menos especializações que você, pode ter mais ou menos know-how, expertise que você. Então, quanto que é a sua hora. Entendi. Depois Obrigada. a gente pode conversar. Preciso. Obrigada. Pessoal, vamos seguir que esse é o primeiro slide. Dentro do planejamento financeiro, a gente vai ter que estabelecer um orçamento detalhado, a gente já falou bastante disso, que vai incluir todas as receitas e as despesas. Tudo. Cada centavo, cada bala, cada agulha que eu compro, cada lâmina que nosso amigo barbeiro compra. Tudo. E aí, acompanhado disso, alguns termos um pouco mais robustos, a gente vai ter o forecast e o budget. O forecast é a previsão. É onde a gente vai sair daquela previsibilidade, principalmente dos custos. Se eu não sei nem quanto que vai custar aquele mês para mim, imagina como que eu vou saber quanto que eu vou vender. Eu vou vender o máximo que eu posso, eu quero vender tudo. Tudo o quê? Tudo para quanto? Às vezes eu não tenho nem estoque para vender tudo que eu tenho para pagar de custo. Eu tenho que fazer um empréstimo para comprar mais estoque, para vender mais. Então é por isso que é interessante a gente ter essa previsibilidade, tanto do quanto eu vou gastar, para o quanto eu tenho que vender. E aí no forecast começam as minhas metas. Geralmente as indústrias, as empresas maiores, elas têm uma reunião no final do ano, ali em outubro, mais ou menos, novembro, onde ela vai planejar todo o ano subsequente. E depois do forecast eu tenho o budget, que é o meu orçamento. Tá legal? Essa é a minha previsão. E qual que é o orçamento que eu tenho? Eu estou prevendo que eu vou gastar 10, mas no meu orçamento só posso gastar 5. Eu tenho que fazer um caminhar junto com o outro, muito próximo ali. E sempre ajustando, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Tá? O budget, o orçamento, ele não prevê ajuste. O forecast vem para isso. É uma ferramenta que acompanha uma a outra. Uma pergunta relativamente a planejamento. A questão do plano de negócios, a gente sabe que é bastante importante. Em que parte ele entra? Sei que desde o início é importantíssimo, mas algumas pessoas acabam não fazendo o seu plano de negócios. Qual seria, por exemplo, Momento ideal. Exatamente, um momento ideal para que eles pudessem fazer esse plano de negócios para realmente ter uma noção de como é que eles vão desenvolver suas empresas? No momento que você concebe a ideia de que plano de negócios é importante. Então, no momento que você realiza, que você escuta isso pela primeira vez, você já deve começar a correr atrás. Nunca fiz um plano de negócio na vida. Tem modelo, tem o Lucas, tem o Sebrae, tem uma N oportunidades para você montar o seu plano de negócio. Tem alguém que nunca fez ou que não tem nem ideia do que é plano de negócios? Legal. O ChatGPT pode fazer. A gente foi no evento sobre IA e aí vocês vão ter uma série de... Qual que é a questão do ChatGPT? Ele vai ser um norte. Tá? O ChatGPT pensa que ele é um Google um pouco mais simplificado, talvez. Ou não, vai depender de quem está usando a ferramenta. Ele é uma ferramenta de busca e ele vai entregando para você de forma muito detalhada o que você tem para fazer sobre qualquer assunto. A inteligência artificial, ele é um Google que de fato pensa, ele tem uma inteligência.
Ele vai direcionar você qual que é a sua melhor dieta, se você colocar o seu biotipo, se você colocar suas informações. E quanto mais informação você dá para aquela inteligência, mais assertiva vai ser a resposta. Então eu quero um plano de negócio. Ele vai passar um plano de negócio comum, um plano de negócio geral. Aí você fala, não, ChatGPT, eu quero um plano de negócios para barbearia. Não, eu quero um negócio para confeitaria. Eu quero um plano de negócios para uma empresa de consórcio. E aí você vai delimitando, eu quero para uma empresa de consórcio de 10 funcionários, de 20 funcionários. E você vai trazendo a sua realidade e aquilo vai sendo alimentado. É uma ferramenta fantástica para produtividade. Ele poupa o seu tempo, mas você vai ter que ter a mente criativa e o conhecimento técnico para saber se aquilo que você pediu está alinhado com o que ele está te entregando. Ô Victor, eu também trabalho com planejamento e da minha parte, quando eu vou recomendar isso para um cliente que está nesse início, né, de projeto, eu sempre recomendo ele utilizar muita energia para fazer o planejamento, porque é como realmente a base da casa. Se ele tiver um planejamento claro e eficiente, todo o resto da empresa vai seguir com suavidade, né? O planejamento ele vai seguir de maneira bem mais simples. Com certeza. Então, essa parte de ChatGPT, ele vai auxiliar, mas daí, só complementando com o que você está falando também, é justamente de utilizar a energia para focar em detalhar os custos que você vai ter e o planejamento que você vai criar para a empresa, principalmente para o MEI, né, que está junto com pessoa física, né? Então esse início é muito importante. Obrigado, meu querido. Minha amiga, respondido, um pouco mais digerido. Sim. Obrigado por compartilhar e acompanhando a reação do pessoal. Pessoal, por favor, esse workshop é nosso, tá? Vocês podem levantar a mão sempre que vocês quiserem e ir pontuando. Vai lá, Tiagão. Vou tirar uma dúvida com você agora, que é a dúvida que faz eu quase ficar calvo, tem vez. Vamos lá. Fez eu perder bastante cabelo. Eu acho que não vai ser um marketing legal, né? Pra Caçapava, para quem está crescendo, qual que é a melhor briga para você brigar? A do valor ou a do preço? Depende da sua estratégia. A sua barbearia, ela quer ser reconhecida por preço ou por qualidade? Então, exatamente essa que é a questão. Existe um estudo para você fazer que você pode explorar melhor aquele... Por exemplo, tem lugares que você vai conseguir explorar melhor o preço. Você vai ter mais lucro no preço, porque a galera é focada no preço. Tem lugares que é mais jogada você jogar o jogo do valor, entendeu? No seu ponto de vista, para Caçapava, qual que você acha que... Cabe os dois aqui em Caçapava. Do a gente valor tem e do poucas... preço? O valor, preço e qualidade. Pode. Público-alvo. Qual que é a estratégia do negócio dele? Se ele quer crescer e ser reconhecido por ter um preço menor e vai ter um volume muito alto de atendimento, ou se você vai ter algo um pouco mais elitizado, que vai ter menos clientes, mas clientes com maior poder aquisitivo, e aí você vai ter que ter um diferencial. Por que aquela pessoa vai pagar mais por você? Você vai fazer um visagismo? Visagismo? Isso? Aí, acertei. Você vai colocar a toalha quente, né? Que eu acho que já não está mais tão diferencial assim, bastante barbearia coloca, mas aí você vai definindo o seu público-alvo, qual que é a sua persona, quem são aqueles clientes ideais para você, e aí você vai montar a estratégia do seu negócio lá no plano de negócio para conseguir responder essa pergunta. Eu tenho barbearia. Legal. E a minha barbearia, ela é em um bairro relativamente afastado do centro. E quando se fala de Caçapava, Caçapava é uma cidade pequena, então esse negócio de você focar no centro, hoje eu tenho mais certeza ainda, depois de mais de 10 anos com a barbearia, que não é o foco principal. Eu diria que o foco é a qualidade, porque hoje a minha barbearia é no bairro Vitória Vale e hoje é o maior corte, o valor mais caro de Caçapava de corte é o meu. Olha que bacana. E eu faço consultoria, se você precisar. Muito bom, muito bom. Gente, tá vendo como tem espaço para tudo, literalmente? Isso que ela falou é muito, muito bom a gente falar, porque como MEI, eu acho que todo mundo aqui tem o problema do aluguel.
E não tem aqui na nossa região um aluguel mais caro que o nosso. Não sei se vocês sabem disso. Então, assim, Caçapava ela está no eixo bom, porém o aluguel da cidade para alguns pontos comerciais está um pouco elevado. E quando a gente foca bairro, a gente ganha muito mais. Então, assim, você não precisa cobrar o preço que a barbearia do centro cobra em um bairro menor. Por exemplo, você vai trabalhar muito mais, vai ter muito mais acesso, mas você vai conseguir cobrar um pouco menor. E aí, às vezes, a pessoa sai lá do seu bairro para vir aqui. Isso também acontece. Eu sei porque eu tenho uns amigos que são clientes lá. Então, assim, sai lá do Jardim Amália para ir cortar lá. Então, assim, não é o local, é a qualidade que eles vão buscar, com certeza. Vou só pontuar para deixar você sair do segundo slide, tá, Vitor? Obrigado. Vou pontuar rapidinho. Outro erro, a gente fala bastante do erro do não planejamento, que realmente é o erro primordial. Mas um outro é quando você sai desse extremo do não planejamento e vai para o extremo do 100% do planejamento. Planejamento, ainda mais quando a gente está falando de uma ideia de negócio que está começando, ninguém vai competir iniciando com multinacional, ninguém vai competir iniciando com empresas gigantes. A gente vai competir no nosso ramo, no nosso local aqui na nossa cidade, seja também no bairro. Então, o ideal é a gente fazer o nosso plano de negócio do que a gente acredita do nosso negócio. Igual o Vitor comentou, eu quero preço e vou focar em preço. Beleza, eu quero qualidade e vou focar em qualidade. E aí eu vou me ajustando. Eu vejo muito erro de quando eu peço, às vezes, vamos começar a iniciar o negócio. Passa 2 semanas, vou conversar com a pessoa, está com o plano de negócio baseado na Nestlé. Fala, cara, esquece, não vai, não adianta. Não é esse plano de negócio que você precisa. Você está falando de empresas gigantescas. Não se baseie em planos de negócio já existentes. Entenda o conceito de plano de negócio, entenda o conceito de planejamento e aplique no seu. Acredite no seu, acredite no que você quer fazer. E aí depois você faz seu plano de negócio. Tá? Só para acrescentar, Vitor. Muito obrigado. Finalizando o segundo slide, então. Monitorar e acompanhar o seu planejamento. A gente vai ter o real e planejado. Quem aqui já comprou planilha online, já comprou planilha pronta? Vocês já fizeram esse tipo de aquisição? Só de dieta? Aí lá também tem, né? O real versus executado. Então a gente vai sempre acompanhar esse real versus planejado para a gente ir balizando. Eu estou seguindo aquilo que eu mesmo me comprometi, aquilo que eu mesmo planejei a fazer, e aí você vai fazendo os seus ajustes. Utilizar a ferramenta, o software que você escolheu, seja ele um RP, seja ele a própria planilha mais simples, mas o ideal é que você tenha e que você acompanhe isso. Se não diariamente, pelo menos uma vez na semana, falando do negócio próprio. Joia? Gestão do fluxo de caixa. A gente já falou bastante sobre o fluxo de caixa e a gente precisa entender que o fluxo de caixa é aquilo que a gente vai gastar mês a mês, o que está entrando, o que está saindo, o que está rodando ali dentro da nossa empresa, tá bom? Então a gente vai manter um controle rigoroso sobre ele para não perder, não ter falta de dinheiro, saber se você vai conseguir pagar as contas. Você vai sempre antecipar as entradas, tudo que você puder antecipar. Isso eu estou falando pensando realmente no público mais aqui de Caçapava. É o sonho de todo empreendedor, de todo empresário, tirar a antecipação da maquininha. Quem aqui trabalha com maquininha e não antecipa ela? Tem alguém? Não antecipa mais? Parabéns. Você é uma de muitos poucos. Se você trabalha com a maquininha de cartão de crédito e não usa antecipação de recebíveis da maquininha, você não usa, a pessoa paga hoje, você só recebe daqui 30 dias, parabéns também. São só vocês duas da sala toda. Então é muito difícil você conseguir colocar. Repassa a taxa e está tudo certo. É uma estratégia. Isso vai depender de cada negócio e de como você aplica isso. E utilizar as práticas de cobrança para que você consiga receber do seu cliente sempre em dia. Para que você tenha menor índice de inadimplência. Para que você não fique na mão do seu cliente, ele usando o seu dinheiro, o seu capital, e você tendo que recorrer a um banco, a um empréstimo, você vai pagar mais caro para poder pagar sobre a inadimplência. Então esse é um custo muito alto que algumas empresas não analisam. Dri, por gentileza.
A redução de custos e despesas. Até agora a gente falou muito sobre o que a gente tem que fazer, sobre o mundo ideal, sobre planejamento. E agora a gente vai dar um passo um pouco mais adentro da parte financeira, que vai estar muito alinhada com os custos e despesas. Constantemente, como o Lucas falou aqui no começo da apresentação, a gente tem que olhar os nossos produtos, os nossos serviços e o que está ali dentro dele. Os aluguéis, a matéria-prima, a linha de celular, são N fatores, são N itens que você vai ter ali dentro. Se você não analisar constantemente para poder reduzir isso, descobrir um novo fornecedor, conseguir um aluguel mais barato, mudar a estratégia, sair da cidade e ir para um bairro um pouco mais afastado, que seja mais vantajoso, mais competitivo. Constantemente, todos os meses, no mínimo a cada 3 meses, você tem que revisitar todas as linhas, para que você seja cada vez mais otimizado, para que a sua empresa cada vez mais tenha lucro. E é isso que importa no final, mais do que o próprio faturamento, o quanto você está tendo de lucro. Pode seguir. A gestão de dívidas e financiamentos. Quando a gente fala de dívida e financiamento, a gente tem a dívida ruim, onde eu fiz um financiamento só para pagar a conta, e aquilo é bem perigoso, como a gente já falou no começo. E eu tenho a dívida saudável, que é quando eu faço um empréstimo para alavancar, que é o investimento. Onde eu vou comprar mais maquinário, onde eu vou montar um setor novo, onde eu vou montar uma equipe nova, e aquilo está alinhado diretamente com uma estratégia muito específica. Esse é uma alavancagem, essa é uma tomada de decisão assertiva como investimento, como financiamento. Eu vou sair do meu aluguel e vou financiar o meu galpão. Às vezes fica mais barato a parcela do financiamento do que o aluguel, dependendo do que você está trocando. Se é no centro e você vai para um imóvel financiado dentro de um bairro, por exemplo. Então, são análises que a gente deve fazer também constantemente, pelo menos a cada 6 meses, e avaliar se aquela taxa de juros não abaixou. Nosso amigo planejador conhece a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros do país. Então, cada vez que a Selic desce, todos os financiamentos, todos os empréstimos, eles também tendem a cair. Quase tudo vai estar linkado com a Selic. Então, a gente pode ir lá no banco e renegociar essa dívida. Mas isso tem alguns limites, tem alguns trâmites legais, mas sempre está revisitando. Vitor, eu fiz lá em 90, tem 30 anos já que eu estou pagando. Puxa, a taxa já mudou bastante, talvez valha a pena revisitar com o seu gerente. Vitor, faz 10 anos que eu fiz, eu estou na metade, faz 5 anos que eu fiz. Vale revisitar sempre. Pelo menos sentar com ele, tomar um café, você já paga a sua mensalidade do banco. O gerente não morde, ele é seu amigo, ele está ali para ajudar você. Você só tem que saber conduzir e não ser conduzido na conversa com ele. Tá legal? E aí a gente chegando basicamente no final do nosso workshop, a parte de análise e monitoramento. Tudo que eu falei até agora a gente vai resumir, vai sintetizar nesses últimos slides, nessas últimas 3 etapas aqui. A primeira vantagem competitiva é você realizar as análises financeiras periódicas. Já falei alguns períodos onde você vai analisar para avaliar a saúde financeira do seu negócio. É onde a Patrícia falou que a maior parte dos MEIs acaba pecando. Ela não analisa a saúde financeira. Ela não sabe se ela está indo bem, se ela está indo mal. Ela sabe que ela está trabalhando muito, dando suor, sangue, vida, tempo, mas ela não sabe como é que ela está. Dri, você volta um. A segunda vantagem, mantendo-se atualizado do seu mercado, do seu nicho específico. O Thiago já vai conversar com a nossa amiga, já vai pegar algumas técnicas aí específicas, focado. Eu lembro que a nossa amiga também fez algumas consultorias bem específicas de confeitaria, eu acompanhei lá no Facebook, no Instagram. Então, sempre está atualizado do seu próprio mercado, é de suma importância. E a terceira vantagem competitiva é utilizar de consultorias externas, auditorias externas, e para quem, por exemplo, o Shibata, que já tem uma outra estrutura, já são diversas franquias, também realizar auditoria interna. Então, quanto mais você vai crescendo, mais ferramentas você vai colocando dentro do seu negócio. E é de suma importância, isso dá uma vantagem competitiva gigantesca. Por isso que o Shibata continua crescendo, continua abrindo novas franquias em novas cidades, porque ele vai periodicamente se monitorando, se controlando, fazendo suas auditorias
e atingindo seus objetivos. Pessoal, até aqui, ficou alguma dúvida? Teve algum termo muito técnico? Teve alguma lacuna que ficou desde quando a gente começou a conversar até esse final? Por favor. Só um minuto. Boa noite, me chamo Eric. Boa noite, Eric. Somos do ramo de material de limpeza em Caçapava há 24 anos e passamos uma crise muito difícil como MEI em 2012, uma dívida muito alta para MEI, 250 mil, uma dívida alta. Gigante. E tudo isso que você colocou, se nós praticarmos, realmente funciona. Nós não falimos porque fomos atrás de conhecimento. Quando fomos atrás de conhecimento, abriu-se o horizonte. Quando você passou o fluxo de caixa, eu me lembrei do primeiro que eu montei, porque nem condição de comprar uma planilha eu tinha. Então eu mesmo, com a minha esposa, montei no Excel, até hoje usamos ela. E o fluxo de caixa, se os empreendedores aqui têm, parabéns, mas além de ter, ele é um mapa. Tá? Ele é um mapa, porque ali você sabe o que entra e o que sai, o que você tem em caixa para trabalhar. Porque eu não sabia. A gente confunde muito PJ, né, com PF. Então nós precisamos. E esses 250 mil em 4 anos nós pagamos sem emprestar nada. Só realocando os produtos e preços. Tá? E depois de 2016 para cá, nunca mais entramos no vermelho. Tá bom? Parabéns. Então, assim, é importante o fluxo de caixa, é muito importante você ter essa visão. Nós fizemos semanalmente, tá? É uma dica, o que nos ajudou. Às vezes o remédio que serve para mim não serve para outro, né? Mas, normalmente, a Neusaldina tira a dor de cabeça de muita gente, né? Eu fiz um fluxo de caixa e separei por semana. Então, qual que é a semana que entrava mais? E então eu me aloquei com a minha dívida. Opa, na semana 1 entra mais, então eu posso fazer um custo maior nessa semana. E eu aqui e minha esposa entendemos o que é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é quantos produtos você precisa vender para pagar a sua dívida. Eu entendi que eu precisava vender X produtos de limpeza, entendeu? Para eu pagar todos os meus custos. E depois disso daí, teoricamente, era lucro. Né? Então, hoje, chega dia 20, dia 22, já atingimos o ponto de equilíbrio e os restantes dos dias do mês, nós temos como caixa. E assim conseguimos comprar à vista e assim por diante. Então, acho que todo empreendedor, não se preocupem se falar assim, você é louco, está conversando sozinho na rua, você vai falar, não, estou em reunião comigo mesmo. Tá bom? Eu sou microempreendedor, já falaram isso para mim. Nossa, é maluco, fica sozinho. Não, eu estou em reunião, é que eu sou microempreendedor individual. Eu estou em reunião, é importante. Aí, quando eu entendo esse fator, e só para concluir, valorize o seu bairro. Parabéns. Eu sou ali, depois da ponte, no Parque Eldorado. Nunca saí de lá. Você tem que abrir no centro, você tem que ver. Não tenho que abrir no centro. Porque quando o negócio é bom, você não sai daqui e vai para São Paulo para passar no médico porque o cara é bom. Assim é o seu cliente. Ele atravessa a ponte para comprar o seu produto. Então, assim, hoje temos mais de 100 revendedores. Hoje estamos há 24 anos. Já estou migrando para a área de humanas. Estamos montando um consultório psicológico lá no Parque Eldorado. Por quê? Porque nós devemos valorizar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso comércio. Então, microempreendedores individuais que aqui tem fluxo de caixa e ponto de equilíbrio. Eu acho que já vai alavancar muito aí os negócios. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente, de superação aí, de sucesso. Parabéns. Pessoal, mais alguma dúvida? Todo mundo ficou ciente do que tem que fazer? Vocês conseguiram absorver bastante conteúdo essa noite? Manda. Eu estou vendo muito... Boa noite, meu nome é Paulo. Eu estou vendo muita gente falar de planejamento, fluxo de caixa. Existe algum fluxo de caixa de horas?
De horas é mais difícil. Você tem que ter um volume gigantesco. A gente já conversou um pouco sobre isso. Você vai ter que ter um volume muito grande de entrada. Mas, via de regra, pelo menos diário, tá? De horas. O que é considerado um volume muito grande? Igual eu por hora. Tem dias que eu vendo em média 100, 150 mil. Tem dias que eu vendo 1.000. O que seria um fluxo muito grande ali? 200 mil reais por hora é 200 muito mil. grande. E aí você tem que entender se essa saída também é por hora. Se for, sim, você tem que fazer o seu fluxo de caixa por hora. Porque uma movimentação errada você pode ter muito prejuízo. O meu, como varia, até no meu começo, tem mais ou menos uns 6, 7 meses que eu passei por uma crise de que o meu ramo ele é por hora, é mercado financeiro. Eu compro e vendo moedas. Então, eu achei que eu estava vendendo muito. Foi um dia que eu vendi muito bem, eu vendi em média, acho que foi uns 100 mil no dia. Chegou no final do dia, eu não tinha vendido aqueles 100 mil. É só movimentação. Só foi a movimentação e eu acabei tendo um prejuízo de 20 mil pela minha venda. É aquele caso que o cliente vendeu e ele estava se prejudicando. Eu demorei Exato. 6 meses, eu tive que pegar um empréstimo Para recuperar aquilo. para recuperar aquilo, recuperei, paguei. Só que em horas, assim, é o que hoje eu vejo que eu preciso desse conhecimento. Você vai ter que começar a fazer por hora. É muito complexo você ficar dependente de um dia inteiro das 8 ou 10 horas que você está operando ali para ver se você teve prejuízo ou não. Então, na verdade, você não vai fazer nem por hora, talvez por operação. E aí você vai encontrar, de fato, o seu equilíbrio ali. Gente, vou ser sincera, mexer com dinheiro é chato, né? Nossa, Eu adoro. não dá trabalho? Não. Não, com certeza, mas dá muito trabalho, de verdade. Eu sempre tive muita dificuldade minha vida inteira em me planejar, não só por empresa, não, é vida pessoal mesmo. Né? A gente está falando muito de empresa aqui, mas na vida pessoal isso é muito importante. E tem muita gente que se quebra muito, né, por conta desse mau planejamento. Então, tem que ter isso em todas as questões, né, na vida, de planejamento para tudo. Né? Ele falou ali da parte dos empréstimos, do financiamento. Eu estou há 3 anos lá na empresa e eu comecei a viver isso muito a fundo, né, nesses 3 anos. Vendo pessoas, né, fazer de tudo para conseguir um valor alto, para comprar um imóvel alto e não conseguir quitar esse imóvel, né, a ponto de perder para leilão. Então, isso não é só questão de empresa, é questão muito de pessoal, porque senão não casa nada, né? Acaba não casando nada. Mas vou falar para você, não é fácil. Não. É bem difícil. Obrigado, Gabi. Pessoal, então, para finalizar, eu vou deixar 3 regrinhas básicas. Nosso amigo já deu o spoiler ali. Fluxo de caixa. Você obrigatoriamente tem que ter, você tem que saber tudo que entra e que sai. Separar a pessoa física da jurídica. É essencial também. Você dificilmente vai conseguir ter sucesso enquanto isso estiver misturado. Você vai ter que ter seu prolabore, você vai ter que estar tudo bem dividido, em contas separadas, em planilhas separadas, e aí a gente entra em outros temas. E você monitorar tudo isso. Combinado? Isso daqui é para pessoa jurídica. Para pessoa física, eu lembro que na apresentação do nosso workshop tinha lá, e pessoa física também, é você se pagar primeiro. Nosso amigo depois explica para vocês o que é esse se pagar primeiro, para quem tiver dúvidas. É você também ter e controlar o seu fluxo de caixa da pessoa física. É controlar o seu orçamento de casa, da família, ou se você morar com os pais, o seu próprio orçamento. E você está sempre, constantemente acompanhando isso. Esses são os 3 primeiros passos da pessoa física. Combinado? Se vocês aplicarem isso, vocês já vão ter uma base muito sólida. Pode, Gi. A hora é agora. Vou perguntar porque é uma dúvida que eu tenho mesmo. E eu acho que eu estou até fazendo errado e preciso consertar isso. Quando nós, empreendedores, a gente começa a separar as contas pessoais com as contas da empresa, né? Eu mesma
No começo já comecei errando, porque tinha uma conta só, conta PF, né? Aí fui lá, Gislene, graças a Deus, abriu a conta PJ. Só que, vamos supor, e se tiver algum imprevisto na sua vida pessoal, e aí você tem caixa no seu segmento PJ, né? Mas é alguma emergência, imprevisto na sua vida pessoal. O que é recomendável a fazer? Ter caixa na pessoa física. Sim, mas não tem. Você tem na PJ, mas é certo você usar alguma parte ali do PJ para o PF? Certo, Eu vejo que tem muito MEI que tem essa dificuldade, né? Até pelo grupo que a gente tem aqui em Caçapava, né? E a gente está começando a trabalhar muito isso agora com eles também, né? A parte financeira. Muitos não tinham a conta PJ. Usava só a conta PF. Gente, vamos separar, né? PJ, PJ, PF, PF. Contas da vida pessoal não se mistura com contas da vida profissional, da empresa. Mas e quando você precisa utilizar, né? Vamos supor, o caixa ou algum valor ali do PJ, mas que não vai ser usado em nada para sua empresa, é pro PF. Não deve ser feito, via de regra. Senão você mata a sua galinha de ovos de ouro. Pensa que você tira todo o caixa da empresa, resolve a sua pessoa física, e aí no mês seguinte você não consegue pagar seu fornecedor, não consegue comprar mais matéria-prima. Vai depender muito caso a caso. Ah, Vitor, eu tenho 10 mil reais no caixa da empresa, eu vou pegar 1.000, vou pegar 100. Agora, se você vai zerar o caixa da sua empresa, eu tomaria... Não, sem zerar. Sem zerar? Sem zerar. É só uns 90%. Não, nem 90%. Mas você, vamos supor assim, 30%, 40%. Não vai ser nada vinculado para a empresa. É para a vida pessoal. Uma forma saudável de você fazer isso é como se você estivesse fazendo um próprio empréstimo da sua empresa. Você vai tirar 30%, 40% do seu caixa e quando você for receber o seu Prolabore no próximo mês, você repõe. Divide em 2 vezes, 15, 15, em 4 vezes, 10, 10, 10. Aí vai depender da estratégia, do quanto o seu caixa vai aguentar. Vai pagar muito mais juros. Então, se você tem a oportunidade de fazer o empréstimo de você mesmo, talvez se retorne isso com 1% ao mês desses juros. O problema é repor, né? Você vai ter que repor. O problema é lembrar de repor. É assim que começa. Acho que o nosso amigo deve ter uma história dessa. Acho que foi assim que começou lá em 2012. Foi assim que começou. Mas talvez, não sei, tá? Estou fazendo a pergunta para você para falar para a Gi. Talvez isso não está um passo antes, quando eu determino o Prolabore e não considero os meus gastos pessoais para fazer uma boa gestão da minha vida física? Sim, com certeza. Foi a primeira pergunta. Por que não tinha um caixa na pessoa física? Aí matou. Nesse caso, é recomendado você considerar não passar de 1/3 do seu Prolabore justamente para você poder repor esse valor da empresa. Tá? Não é o ideal, justamente pelo que ela comentou aqui. É uma emergência? É, mas tem passos antes que tem que ser considerado para a pessoa física para estar preparado para uma emergência. Acontece, existem eventualidades, mas quanto mais a gente se prepara com o fluxo de caixa, trazendo esse equilíbrio, tanto pessoa física quanto MEI, aí sim a gente vai estar definitivamente preparado para o caso de uma emergência, né? Não depender da pessoa jurídica. Ela é uma... Porque se fosse uma outra empresa, a gente não teria essa opção. Então, a gente não pode considerar ela como uma extensão do nosso bolso, exatamente. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por todo mundo que compartilhou, que tirou as dúvidas. Gente, muito obrigado. Espero ter somado demais na vida de vocês e eu vou estar sempre à disposição.